a doutora Mariana Renan. É assim que se fala seu nome? Rena. Rena, fala Rena. É que o diretor falou, não é Renan? Eu falei, não. A doutora Mariana Rena está conosco, é ginecologista e obstetra. Isso. E falar de parto é a tua praia. É a minha praia, eu me sinto super à vontade. E olha, perguntar o que quiser. Qual o tipo de parto que as mulheres têm feito mais opção ultimamente? Hoje em dia, o pessoal busca mais pelo parto normal, né? Ou parto natural, parto sem intervenções, né? Mas tem ainda as pacientes que preferem agendado, né? Tudo certinho, como ela disse, né? Programado. Porque pode acontecer também algum problema e o médico determinar que vai ser cesárea por conta da saúde da parturiente. Isso. Tanto o risco de vida fetal quanto materno, né? Aí tem algumas indicações formais médicas de parto cesárea, né? E olha, tem muita gente aqui, doutora, que colocou, inclusive, o tipo de parto. A Vânia Marques Lima, ela colocou assim, boa tarde, Rita Maria, minhas 3 filhas nasceram de parto cesárea, pois tive pré-eclâmpsia. Então já é um risco para a paciente, por isso que é indicada a cesárea? Nem sempre. A pré-eclâmpsia é uma doença no qual a gente tem associação do inchaço na gestação e às vezes a pressão muito elevada, né? Se a pressão está muito elevada e a gente não consegue reduzir com medicamentos, aí às vezes indicamos cesárea sim. Mas na maioria das vezes é importante lembrar, Rita, que o parto normal ele é menos arriscado, né? Principalmente nas gestações de risco, porque aí eu não estou submetendo a paciente a uma cirurgia, né? Não é tão arriscado. Então, tem algumas indicações formais de cesárea. A pré-eclâmpsia, por si só, não indica cesárea necessariamente, tá? Existem algumas indicações, por exemplo, a paciente não melhora com as medicações ou realmente teve um episódio de convulsão, então é questão de gravidade materna, né? Ou em caso de sofrimento fetal. Então, se a gente evidenciou que o coraçãozinho do neném está batendo mais devagarzinho ou teve alguma repercussão para o bebê da pré-eclâmpsia, às vezes a gente indica cesárea realmente. Quer dizer, não é só a pré-eclâmpsia que vai indicar, o quadro clínico dos dois também. Exatamente, é sempre um equilíbrio entre mãe e bebê, isso que eu sempre comento com as pacientes, né? Todo mundo pode ter um parto normal até que se prove o contrário, né? Porque existem algumas coisas que realmente acontecem e a gente não tem como prever, né? Mas é engraçado que durante muito tempo o Brasil foi campeão de cesáreas, né? E ainda é. Ainda é? Ainda é. Mesmo as mulheres hoje fazendo opção mais um pouco por parto normal? Sim, ainda é, porque criou-se, né, uma ideia de que a lei, hoje em dia, ela regulamenta a cesárea a pedido. Ou seja, a paciente não tem indicação médica de fazer uma cesárea, de submeter a cesárea, mas a paciente tem desejo por cesárea. Então, isso facilitou esse acesso ao parto cesárea das pacientes. Então, é muito comum que o nível de cesáreas no Brasil aumente, infelizmente, né? Eu sou super naturalista, eu adoro um parto vaginal, eu acho, né, incrível, eu mesma tive um. Então, eu incentivo bastante, porque eu sei que não é uma cirurgia, né? E eu costumo dizer que a cesárea, ela tem que ser necessária, né? Então, necessária. Então, existem algumas indicações formais, sim, né? Mas, infelizmente, o Brasil ainda está na luta. Existem muitos movimentos de mulheres, principalmente mulheres que passaram por parto cesárea anterior e que têm o sonho de ter um parto normal, a gente chama de VABC, são partos vaginais pós-parto cesárea, né? Então, ainda tem um grupo de movimentos, assim, muito importante e que eu acho que está certo, né? Que quanto menos invasivo você for, melhor. O parto, ele é algo natural, né? Ou pelo menos deveria ser, né? O nascer, ele deve ser algo natural. Então, lógico, né? Com o tempo, no tempo das princesas, reis, rainhas, quem não conseguia ter parto normal morria, né? A taxa de mortalidade materna era muito alta. Hoje em dia, a gente tem a cesárea, ela é salvadora, né? Mas essa lei de cesárea a pedido, então a paciente deseja cesárea e não tem nenhuma indicação médica de cesárea. Então aumentou muito, né? A gente está em torno de 60% de parto cesárea no Brasil ainda, mas é uma luta constante, né? É uma luta.
Você falou sobre o parto natural, um parto normal no pós-cesárea, ou seja, a pessoa teve um filho de cesárea e é possível depois ter parto normal? É possível, muito possível, sim. A gente só não consegue, normalmente o que acontece, a paciente não entrou em trabalho de parto. Numa paciente que nunca teve cesárea anterior, a gente consegue fazer a indução do trabalho de parto através de algumas medicações. E uma delas é o comprimido, o misoprostol, que a gente utiliza na indução do parto. Nas pacientes que tiveram a cesárea anterior, a gente só não consegue utilizar esse comprimido, que a gente aumenta o risco para ela de ruptura uterina. Então, nesses casos, o paciente, quando teve cesárea anterior, a gente espera que ou ela entre em trabalho de parto espontaneamente, né? Ou existem algumas medicações que dá para a gente usar para que ela entre em trabalho de parto sem necessariamente ser o comprimido, né? E aí ela tem sim a chance de ter um trabalho de parto totalmente normal, monitorado, né? Eu sou muito a favor do parto monitorado. Eu sempre achei que a mulher que tivesse o primeiro filho de cesárea teria necessariamente todos os outros ter também. Muita gente pensa assim, Rita, muita gente, mas é isso que a gente tenta desmistificar, né? Principalmente nas consultas, conversar muito com a paciente sobre qual é o seu desejo, né? Porque se a paciente deseja, ela tem um sonho de parto normal, por que que a gente não ajuda? Né? Então, assim, eu acho que é tudo o que a paciente deseja, né? O que vai fazer você feliz. É lógico que o parto, eu digo assim, Rita, o parto ele é um portal. A gente passa por ele, a gente entra naquele ambiente de parto e aí depois ele termina e começa o puerpério, que às vezes é mais puxado que o próprio parto. Então, eu digo assim, esse portal, você está aberta para receber ele, né? Então, assim, eu acredito muito que você tem que estar à disposição, né, para receber o que o seu corpo precisa. Então, é isso que a gente conversa muito nas consultas. Então, qual é o seu desejo? Você deseja um parto normal? Porque se você disser, não quero, não há santo que faça você ter um parto normal. Mas se você está aberta a acontecer aquilo, a maior chance é que você entre em trabalho de parto. Tem que ter paciência, né? Então, tem muita gente que não tem, chega lá 40 semanas, a maioria dos pacientes entra em trabalho de parto entre 39 e 40 semanas. Mas a paciente faz 38 semanas, começa a família inteira, mas viu, não nasceu? Viu, não vai nascer? Viu, que horas vai nascer? Mas por que não nasceu? Vai só estressando. Todo mundo sabe, fica super estressada. Todo mundo sabe de tudo, né? Menos a própria paciente. Então, a família, a mãe da paciente fala, a sogra fala, a tia fala. Então, os pacientes não têm esse tempo de conexão, de pensar, calma, tá tudo bem, minha gestação tá indo bem, eu posso aguardar um parto, né? Então, tem tudo isso, né? Acho que o estresse do final, acho que acaba gerando... A família dá muito palpite, já que você está falando disso. Muito palpite, assim como quando a gente engravida, né? Quando você vai ficar grávida, mas você casou, você não vai ficar grávida. E aí depois você engravidou, mas viu, quando que vai nascer? Como assim? Você vai querer parto normal? Não, é muito arriscado, não, faz cesárea, agenda. Né? Então, infelizmente, a gente continua, né, tentando explicar, e mal nasce orientar. O bebê, quando vocês vão ter outro? Quando nasce, exatamente. Aí nasceu, mas eu acho que amamentar assim não tá certo, eu acho que você tem que fazer tal jeito. Então, tudo o pessoal dá palpite, né? E quando a gente está gestante, você já esteve gestante, eu também, a gente está falando de coisas habituais da vida da mulher, né? Então, quando a gente está gestante, a gente fica muito suscetível por conta dos hormônios e tudo mais. Então, qualquer opinião que chegue para você, você vai pensar naquela opinião. É impressionante. Você pensa em tudo. Em tudo. Inclusive as notícias ruins que sempre alguém vem trazer para você, né? Com certeza. E como eu te disse, é um portal, né? Então, assim, tudo pode acontecer. O importante é que você tenha do seu lado alguém que você confia, né? Uma rede de apoio importante, que saiba o que está fazendo. Então, isso é o mais importante, para você se sentir livre e à vontade para viver aquele momento, né? Então, eu acho que isso é muito importante, é um momento único, a gente não passa nunca mais por isso, seja parto normal ou seja cesárea, mas que seja o parto, a gente nunca mais vive um parto do mesmo jeito, porque cada filho é um, cada gravidez é uma, verdade. Cada parto é um, verdade. Né? Então, é um momento único, aproveite, seja ele qual for, né? Aproveite e se sinta livre para criar o que você realmente quer, e não o que a sua mãe quer, o seu pai quer, a tua tia quer, o que você deseja, né? É o que eu mais falo. Essa conversa entre... o pai também pode participar, claro que quem vai decidir é a mãe, porque é ela que vai sentir as dores no pré, né, antes do bebê nascer, ou no pós-operatório, quando é cesárea, porque ela que vai sofrer as consequências aí. Porém, essa conversa com a mãe, ela é super importante.
Então, como nós estamos com todo o Brasil, fica aqui a dica. Nós estamos conversando com a doutora Mariana agora, mas você aí na sua cidade, sabe, mesmo que seja um médico do postinho, se você fizer perguntas e pedir a orientação, o médico vai te orientar. Por mais pressa que ele tenha daquela fila enorme que ele tem para atender, ele com certeza ele vai ter esse tempinho para falar, olha, você tem essa opção, para você é melhor isso, sua pressão é muito alta, tem esse risco, não tem esse risco, está tudo em ordem com você, faz parto normal, né? A recuperação é mais rápida, ou não, né? A recuperação é mais rápida, doutora? Muito mais rápida? Muito mais rápida. A gente está falando só 2 tipos de parto aqui, né, Rita? Mas a gente tem o parto fórceps, que acho que é interessante a gente falar também, o parto vácuo, que são partos instrumentalizados e que são partos vaginais, mas são instrumentalizados, né? Então, assim, a recuperação, habitualmente, deles é muito mais rápida do que a cesárea, né? A cesárea, a gente, é uma cirurgia, né? Então, a gente corta a pele, outras camadas, o útero, né? E o útero tem um tempo de recuperação. Esse tempo de recuperação gira em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Eu ia falar isso, me falaram 2 anos. A gente, com segurança, o Ministério da Saúde preconiza uma gestação nova, dali 1 ano e meio de hoje, uma cesárea. Então, do parto ao ponto que o parto normal, na teoria, né, a gente sabe que existe o puerpério, pelo amor de Deus. Mas assim, que você se recupere. Explica o que é para os nossos telespectadores. O que é o puerpério? O que é o puerpério? O puerpério é a partir do momento que nasceu o seu bebê até 42 dias do parto. Então, esse período ele é muito importante. É um momento de reconexão, né? É um momento de se encontrar com o seu bebê. Você não sabe dar mamar, ele não sabe mamar, é aquela coisa, todo mundo dá pitaco, né? E aí, assim, esse momento é muito importante e é muito importante a gente falar sobre isso porque todo mundo fala tanto de parto e ninguém foca no puerpério. Então, a gente está tendo agora cada vez mais pacientes com depressão pós-parto, né? Ou o blues puerperal, que a gente chama que não é uma depressão, mas é uma quase depressão, é uma tristeza profunda, né? Então, assim, é muito importante a gente também, como médico, ter esse feeling de olhar para a paciente e dizer, olha, eu acho que eu tenho que chamar, né, ela para conversar ou saber o que está acontecendo, se está tudo bem, se a rede de apoio está suficiente, né? Rede de apoio é mãe que está junto, é a mãe que vai cozinhar, deixar comida no freezer para você não precisar se preocupar em cozinhar, né? É a tua amiga, enfim, o teu marido, né? Quem está ali para ajudar. É quem está ali para te ajudar. Quem está ali para ajudar. Para ajudar, exatamente, porque quem não ajuda pode, tchau, né? Beijo, tchau. Bye, bye. Bye, bye. E olha, os meus 3 filhos, eles nasceram de cesárea. Eu não sei como, eu não lembro se é retrovertido o colo do útero. O útero? O útero é retrovertido, então ele é meio para trás. Isso. E aí a indicação dos médicos, né, foi que fosse feita a cesárea. Porque não conseguia, né, realmente nascer. Mas a gente está aqui justamente falando isso. Cada médico, com cada paciente, vai fazer toda essa avaliação e a melhor indicação. Não quer dizer, eu não fiz opção, mas o médico fez por mim. Ele achou que era mais seguro para mim e para o bebê, tanto que o meu primeiro filho nasceu roxinho, porque insistiram para que ele nascesse de parto normal, né? Entendi. Então, eu não sei, hoje, claro, os recursos, o conhecimento, então, nossa, tudo isso hoje, graças a Deus, as mulheres estão mais tranquilas. Sim. Então, é muito mais difícil perder uma mãe ou um bebê com todos esses recursos e conhecimento que existem. E o que nós queremos hoje aqui é tranquilizar todo mundo. E aí nós colocamos parto normal e parto natural, que também são opções, mas qual a diferença de um e de outro? Então vamos lá, parto normal e parto natural, ambos são partos vaginais, né? A diferença é que o parto normal, ele pode algumas vezes ter algumas intervenções, e a gente já vai falar sobre isso. O parto natural, ele é isento de intervenções. Ou seja, eu não vou ajudar com o sorinho para contração, eu não vou romper bolsa da paciente na tentativa de estimular as contrações, né? Ou se não de evoluir o trabalho de parto. Então, o parto natural, ele é um stand-by do médico. Eu estou lá, estou monitorando, está tudo bem, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. A gente tem que monitorar o coraçãozinho do bebê, isso daí é de praxe, né? Então, a gente está falando sobre o bem-estar dos dois, né? Então, qual é a minha missão, né, como médica? A minha missão como obstetra é entregar uma família que vai seguir a vida e vai ser feliz. Então,
nada de heroísmos, né, Rita? A gente costuma dizer que nada de heroísmos. Então, a gente monitora muito bem o coraçãozinho o tempo todo, né? E o parto natural é aquele que a gente só vai monitorar. A gente não vai fazer nenhuma intervenção, tá? Então, deixa ele anestesia, se desenvolver naturalmente. Isso, não há anestesia, não há indução do parto, nem com misoprostol, nem com ocitocina. Então, a gente deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente, né? O parto o normal, não necessariamente. Então, o parto normal, ele pode ser induzido com misoprostol ou ocitocina, a gente pode romper bolsa, essas outras intervenções que a gente pode fazer, né? E que também são muito boas quando bem indicadas, né? Então, assim, é essa a diferença. O parto natural, o médico está em stand-by. Ele vai monitorar e saber se está tudo bem. Mas o corpo vai evoluir naturalmente, né? No parto normal, não necessariamente. Pode ter necessidade de alguma intervenção. Isso, exatamente. Que não é a cirúrgica, que não é a cesárea. Isso, por exemplo, existem algumas pacientes que têm contrações, mas as contrações não são efetivas, não duram o tempo que tem que durar, para que o colo do útero responda dilatando. Então, daí a gente ajuda com a ocitocina, é um dos métodos que a gente ajuda, né? Então, a gente faz a indução com a ocitocina ou com misoprostol. Misoprostol é quando a paciente não está em trabalho de parto e ela vai entrar em trabalho de parto. E a ocitocina é quando a paciente está em trabalho de parto ou está querendo entrar em trabalho de parto, a gente usa também, né? Mas para regular as contrações. Então, contrações reguladas, ritmadas, geram a dilatação do colo, em meios leigos dizendo. Então, se a paciente tem contração, tem dor, mas não está evoluindo, às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? E essa ajuda é com a ocitocina. Às vezes a gente precisa de outra ajuda, que ajuda a anestesia. Então, existe a anestesia do parto normal, que ajuda muito, né? Muito, porque a gente tira 90%, 80%, 90% da dor da paciente. Então, o períneo relaxa, o parto ele é mais gostoso de viver, né? Do que aquela sem anestesias, né? Tem Então, alguns... Tem paciente que opta por não ter anestesia também, tem esses tipos. Tem alguns partos normais em que é necessário essa intervenção abrindo um pouco mais ali para que o bebê possa sair também, porque às vezes não foi suficiente. Não é? Aqui a Elaine Uric, ela coloca assim, ela é do Rio Grande do Sul, adora esse programa, não percam. Obrigada, lindona. Olá, Elaine. Tive 2 partos normais e eu também nasci de parto normal e pesei 6 quilos. Eu imaginei o tamanho do bebê. Olha, parabéns, viu, Elaine? E a Show de bola, né? Show de bola. E a filha dela nasceu com 4 quilos. Ou seja, então são bebês grandes. Bebês grandes, né? Olha, Rita, essa questão de você fazer o corte ou não fazer o corte, a gente chama de episiotomia, né? O nome técnico. Não é, hoje em dia, feito de rotina, tá? Então, não é em toda paciente que se faz. Antigamente se fazia de rotina, ou se fazia para os partos instrumentalizados, o parto fórceps, o parto vácuo, pelo risco das lacerações em volta. Hoje em dia não é mais protocolo fazer a episiotomia, tá? Então existem algumas pacientes que é feito, que é necessário, mas isso é conversado com a paciente na hora do parto, na hora do trabalho de parto, etc. Bem na hora do expulsivo, a gente chama, que é o final mesmo, na hora que o neném vai nascer, né? Então, a gente conversa com a paciente e só é feito se tiver indicação e se ela autorizar. Então, tem que ter autorização da paciente para a realização disso. A Rosângela Gomes colocou aqui, boa tarde, meninas, tive 2 cesáreas. O médico falou que eu tenho a bacia infantil, não tenho dilatação. Existem algumas pacientes que têm alteração da bacia. Então, a gente avalia 4 parâmetros, basicamente, da bacia, né? E aí, se a bacia ela é muito estreita, ou se ela tem um ângulo da pelve muito estreito, muito diminuído, muitas vezes o bebê, você entra em trabalho de parto, mas o bebê não desce pelo canal de parto. Então, a gente só descobre isso quando a paciente entra em trabalho de parto. Então, a paciente entrou em trabalho de parto, teve a dilatação total, e o bebê não está insinuando, não está descendo pelo canal de parto, a gente tem que reavaliar a bacia dessa paciente e saber se realmente tem alguma contraindicação ali na fase final, né, no período expulsivo. Olha, a Sueli Aparecida Zorquete Torresani, ela é de Brusque, Santa Catarina. Que chique! E ela tá, além de falar, né, que ela teve parto cesárea, ela só tem uma filha que tem 14 anos, ela está me fazendo uma provocação aqui, doutora. Estou fazendo uma cuca. Vem para cá tomar um café.
Daqui a pouquinho eu vou e vou levar a doutora comigo. Vamos, gente. Vamos a gente ver o escondidinho de uva e depois a gente come a cuca. A cuca. E olha, ela falou que só tem a filha e teve parto cesárea. Aqui, poucas pessoas disseram que teve normal, né? A maioria cesárea. Então, essa estatística, ela... É real, né? Compatível, ela é real aqui, né? Também, né? Sim, sim. Eu acho que o mais importante, algo que você disse logo no início da entrevista, que eu acho que é importante ressaltar, você tem que achar um médico perfeito para você, tá? Então, assim, às vezes o seu médico não é o médico da sua colega, né? Então, você tem que achar aquele médico que te apoia, que te incentiva, né? E, acima de tudo, que te orienta. Porque o parto, você precisa estar bem orientada, né, em relação a vários aspectos. Então, você tem que estar empoderada das informações. Acho isso muito importante de ser dito. A partir do momento que você sabe o que vai acontecer ou você imagina, você tem como decidir pela sua vida, seu momento e seu parto e seu bebê. Então, acho que é o mais importante disso, né? A gente tem que estar bem orientado, o médico tem que te orientar. E tem se ele que ter não essa química, essa sinergia. Química. E se ele não conversa com você, pergunta. Pergunta de novo e pergunta de novo. Ele não está te respondendo, muda de médico. Você tem que saber tudo o que vai acontecer com você ou ter uma opinião bem formada para poder decidir o melhor tipo de parto para você. Que delícia ouvir isso, tá vendo? Gente, não se desespere. E olha, eu quero aqui agradecer a Milva Torres, está colocando aqui, ela ama esperar o programa começar e ela assiste o Terço da Misericórdia na Gruta de Bom Jesus da Lapa. Legal, beijo para você, Milva. A Maria Geralda Rocha disse que só tem uma filha e foi parto normal. Legal. Chegou o carnê dela, lembrancinha, e tá me lembrando também de tomar água, preciso tomar água mesmo. A Fátima Camara é de Rio Pomba, se não me engano, Rio Pomba é Minas Gerais, né? A Tatinha Luiz, boa tarde, sou da cidade de Exu, terra de Luiz Gonzaga. Ela ama o programa. Não, quero os partos aqui, para. A Tatinha Luiz, tá certo, a Tatinha colocou a cidade dela, mas colocou assim também. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e os 2 foram cesarianos, porque não tinha passagem. É a mesma história da bacia, né? A gente só consegue saber na hora que entra em trabalho de parto, né? Entrou em trabalho de parto, dilatou tudo e o bebê não desceu, ou ele está de uma maneira, a cabecinha dele não está muito correta ali no canal de parto, que às vezes ele fica insinuado assim, aí ele não desce mesmo, ele não nasce. Ou a gente tem um vício pélvico, que seria uma bacia mais estreita, ou algumas alterações típicas de bacia, existem várias, tá? O povo brasileiro, é importante dizer isso, o povo brasileiro é uma mesticidade. Então, a gente tem uma bacia do europeu, que é uma bacia mais larga, e a bacia, né, do africano, a gente tem muitas bacias. Então, isso varia. Aqui no Brasil, isso varia bastante. A Maria Lucinete, que é da cidade de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte, ela colocou que ela teve três filhos e os 3 foram de parto normal. Parabéns. Sônia Maria Barbosa, a Fátima Camara colocou aqui. Quem mais? Bom, agradecendo aí a Maria José, a Edneia, a Fátima, a Sônia e a todas as pessoas também que pelo YouTube estão deixando aí suas participações. Tem mais lá para Alice e a gente, Ana Alice, que aí depois a gente vai lá para a cozinha fazer a receita. A doutora está convidada a experimentar o escondidinho de uva da nossa apresentadora hoje. Que delícia. Viu? Combinado, muito obrigada. E eu quero agradecer a sua participação comigo, foi muito rica. Claro que nós teríamos mais para falar, muito mais. Nem falamos dos outros tipos de parto. Né? O parto na água está na moda, parto em casa, enfim. Depois me chama para mais, a gente conversa. Pronto, fechou. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, viu? Adorei participar, é um prazer. E quem estiver em casa, estiver assistindo e quiser ajudar de alguma maneira, eu puder ajudar, à tua disposição. Tá bom? Fiquem com Deus. Escolham seus partos com sabedoria. E seus médicos. E seus médicos, gente.